Olá, tudo bem? Meu nome é Sandra, sou psicóloga e quero falar um pouquinho com vocês sobre timidez e introversão. Você sabia que o introvertido não necessariamente é uma pessoa tímida? O introvertido, ele até faz amizades, ele não tem problema nenhum de se relacionar com as outras pessoas, ele não sente nenhum desconforto, ele não sente nenhum sintoma físico, ele apenas gosta de fazer as suas elaborações mas internamente ele não tem vontade, ele não tem essa necessidade de estar colocando as experiências dele, as ideias dele para o grande público externamente. Ele é uma pessoa que ele precisa ficar mais no lugar dele, porque é a maneira que ele tem de se energizar. Isso é muito interessante, né? Mas ele também não é o primeiro a dizer, ei, eu quero ir lá fazer a reunião, ou eu quero ser o primeiro a fazer a apresentação. Não, ele vai ficar no lugar dele. Mas se houver essa necessidade, ele vai sem dor, sem muitos transtornos, sem muitas dificuldades. O que é diferente do tímido? O tímido, ele tem a tendência de se sentir desconfortável a interagir com outras pessoas, especialmente pessoas desconhecidas. Ele se sente mais à vontade onde ele está com os amigos dele, onde ele consegue falar mais abertamente, tem mais confiança. Ele prefere estar mais num ambiente que ele se sente confortável, onde o outro não vai atingi-lo, não vai questioná-lo. Por quê? Porque o tímido, ele pensa sempre, ele pensa que o outro sempre está fazendo um julgamento negativo sobre ele. Mas por que que isso acontece? Porque na infância ele possivelmente recebeu estímulos negativos sobre a personalidade dele, ou veio de uma família muito repressora. Eu costumo dizer que são três situações: o ambiente familiar, o ambiente escolar e os amiguinhos dele. Essa criança ela pode ter sido muito reprimida no ambiente familiar, pode ter tido um olhar muito negativo da professora do ambiente escolar, ou pode ter sofrido bullying com os coleguinhas dele na escola. O que é muito comum a gente perceber são essas crianças no ambiente familiar ter recebido esses estímulos negativos de uma criação muito repressora, de um pai e de uma mãe que deveria amá-lo, que deveria acolhê-lo, ter falado com ele de maneira muito forte, de reprovação para essa criança, e aí ela começa a se retrair porque ela começa a acreditar que tudo aquilo é culpa dela. Porque ela pensa, poxa, eu devo estar errado realmente. Porque meu pai e minha mãe, ou a pessoa que me cuida, ela é uma pessoa que tem que me amar. Então, se ela está falando alguma coisa assim comigo, é porque eles têm razão. Então, ela começa a acreditar, ela começa a ter uma crença negativa sobre ela, sobre os sentimentos dela, sobre os comportamentos dela. O que acontece é que esse pai, essa mãe, essa pessoa que cuida dessa criança, ela vem com muitas deficiências emocionais, tem muitos aspectos emocionais não tratados, tem muitas deficiências que ela não consegue lidar com a criação dessa criança, com seus próprios problemas. Então ela transfere toda essa falta de habilidade para essa criança. E aí essa criança ela começa a se proteger, ela começa a ficar mais retraída. Só que o que acontece? Essa criança já começa a mudar de comportamento e quando ela chega na pré-adolescência, ela quer fazer a apresentação. Ela quer mostrar que ela pode, ela quer mostrar que ela é boa no que faz, porque ela gosta de estudar. E quando ela se põe à prova, gente, ela começa a sentir aqueles sintomas físicos. E quais são esses sintomas? Taquicardia, as mãos trêmulas, as mãos suadas, o rostinho começa a ficar vermelho, a boca treme e naquele momento ela se sente muito decepcionada com ela mesma. E ela não consegue entender de onde vem tudo aquilo. E aí ela se fecha, vai se fechando cada vez mais. Só que aí vem a vida adulta. Né? A vida adulta onde a gente tem maiores responsabilidades e essas responsabilidades que a gente não pode fugir. E aí começa a ansiedade. Eu não quero lidar com essa dor, eu não quero ficar à frente dessa dor, porque a dor para ela é algo forte.
Na verdade, ela vive o tempo todo mascarando alguma coisa que nem ela sabe o que é. E a gente só sabe disso quando está em terapia, viu, pessoal? Na verdade, a pessoa que tem a timidez, ela está sempre achando que o outro vai encontrar alguma coisa negativa nela. E não adianta você dizer, não, para com isso, não tem nada a ver. Mas na verdade é que ela também acredita que ela não é tão boa assim, que ela não é tão legal assim, que ela não é tão inteligente assim. Então, na vida adulta, isso fica ainda pior. Vem a ansiedade e com ansiedade a fobia social. É de fobia social que a gente vai falar no próximo vídeo. Eu quero que você compartilhe, que você dê um like. Se você não gostou, você fala por que você não gostou. Desde já agradeço. Até a próxima.